Fala, atiradores, beleza? Vamos para mais esse resumo semanal. Vamos trazer aí para vocês como que foi a semana, a oscilação tanto do preço no índice e no dólar futuro, e também as notícias principais que mexeram com o mercado aí durante a semana. Essa foi uma semana que teve o Fed, né, na quarta-feira, e aí teve bastante volatilidade ontem, na sexta-feira. Então vamos trazer aí para vocês essas informações. Vou pedir para vocês para curtir o vídeo já de uma vez, para ajudar esse vídeo a aparecer para mais pessoas, para que todas essas pessoas, né, possam começar a olhar dessa forma, olhar a oscilação, relacionar essa oscilação com os drivers que motivaram, né, esses preços a se moverem e essa precificação toda ocorrendo no mercado, beleza? Então vamos lá para o índice. Nós temos aí a tela com a oscilação do dia 14 de setembro, que foi segunda-feira, né, 15, 16, 17, 18. Como a gente vinha fazendo, a gente estava sempre passando pelos preços de abertura, máxima, mínima, fechamento, mas agora a gente vai mudar um pouquinho isso para o vídeo poder ficar um pouco mais objetivo. Então eu sugiro para vocês que, se vocês tiverem interesse, se quiserem, dá um pause agora no vídeo, vê aí a oscilação de cada ponto de abertura, de cada máxima, de cada mínima, porque isso pode ajudar vocês a terem uma visão assim global, olhar de longe, né, para a oscilação do ativo, até para o range que o mercado está trabalhando durante a semana. Na próxima semana, ele vai trabalhar, vamos supor, um range parecido. Se está andando 2.000 pontos por dia, provavelmente vai manter essa frequência. Se alterar, vai ser também uma alteração que tende a continuar. Vamos supor que passou para 1.000 pontos por dia, deve continuar nessa faixa assim nos próximos dias, né? Um exemplo. Então é bom a gente ter esse panorama, é bom a gente ter esses números assim, esses ranges, né? Essa oscilação percentual por dia. Volume financeiro é uma coisa que a gente gosta de olhar também, de acompanhar como que está o volume financeiro do mercado, para identificar períodos de grande negociação, períodos de baixa negociação, os ajustes, né, que são muito importantes. Se vem numa sequência positiva, quer dizer que os compradores estão puxando o preço para cima, estão, né, ganhando, vamos supor, o jogo, cada vez ganhando um lucro maior. Ou também, se tem uma sequência negativa de ajustes, quer dizer o quê? Que os vendedores estão cada vez com mais força, né, com mais lucro no bolso, com mais poder aí de negociação, estão ganhando, né, essa briga entre comprados e vendidos. Beleza? Então, só dar um pause, assistir aí, rever. E temos aí o gráfico, né? Esse foi o gráfico de segunda-feira. Tivemos aqui, ó, a abertura com um gap de alta, tá vendo? Um gap de alta, um bom gap. E o mercado na segunda-feira disparou, tá vendo? Disparou, subiu aí bem na segunda-feira. Depois ele ficou aqui, ó, trabalhando nessa região bem consolidado aqui, terça e quarta. Ok? O índice na terça e na quarta ficou bem lateral, bem consolidado. Então, quinta-feira teve, né, uma precificação já com gap para baixo, né, um gap de baixa, continuou, depois reverteu e pegou uma certa tendência, vindo a testar o fundo dessa região toda de liquidez que tinha sido feita, uma parte na segunda, principalmente terça e quarta. Então, na quinta-feira, quer dizer, sexta-feira, né, ontem, o mercado abriu aqui, perdeu essa região, tá vendo? Perdeu essa região de liquidez, ficou brigando ainda, né, nas primeiras horas ali do mercado. Esse é o gráfico de 30 minutos, e realmente entrou volume aí e oscilação, né, força vendedora, derrubando os preços. O mercado fez o famoso pullback, retraiu e derreteu. Tivemos aí uma queda muito forte ontem, né? A gente vai passar pelas notícias, o que motivou isso. A gente está trazendo aqui só para vocês, né, a oscilação do preço em si, e para vocês verem como que um price action básico, que é a análise da movimentação do preço, como que ele te dá uma ideia boa de como que está o cenário do mercado. Por isso que a gente gosta de passar isso. Fica aqui até como uma dica para vocês exercitarem isso, olhar dessa forma, fazer os seus desenhos, ver se o mercado está numa tendência, se não está, se está lateral. E aí você vai identificando o cenário para que, quando você for operar, você tenha esse contexto na sua mente. Isso faz uma diferença absurda. É assim que traders institucionais, profissionais, atuam no mercado. Eles têm uma visão global, uma visão do todo, uma visão de contexto.
E aí eles não entram em qualquer ponto só porque é uma média, só porque é um suporte ou uma resistência. Eles têm uma noção do contexto e aí fazem suas operações de acordo com o contexto do mercado, de acordo com a tendência predominante aí no mercado, beleza? Então, vamos passar aqui então para o dólar, para o vídeo ficar bem objetivo. Vou sugerir a mesma coisa, que vocês analisem com calma, dá um pause, vê os níveis de preço, a região que o mercado ficou trabalhando durante a semana, o range diário está oscilando quantos pontos por dia, 60 pontos, 80 pontos. Na sexta-feira, que foi a movimentação aí muito forte, tanto para o índice quanto para o dólar, tivemos uma movimentação entre máxima e mínima de 154 pontos. Fugiu bastante da banda normal de oscilação o dólar no dia de ontem. Isso motivado também, as notícias que a gente vai trazer no final do vídeo aí tem também essas dicas, tá? De por que isso tudo aconteceu. E isso é muito importante para um trader profissional, para um trader que quer se tornar um trader profissional, viver do mercado, estar acompanhando o que move, né? O que move o preço, por que os players desfizeram ou fizeram posições, né? O que motivou essa precificação aí que acontece todo dia, né? Então vamos para o gráfico. Temos aí, aqui foi o fechamento da sexta-feira passada, então na segunda já abriu com um gap de baixa, tá vendo aqui, ó, um gap de baixa, teve uma pequena correção, ficou consolidada essa parte aí da segunda-feira nas primeiras horas, bem consolidado nessa região e pegou uma tendência aí de baixa. Veio aqui na terça, quarta, quinta, ficou brigando aí, ó, também consolidado, bem lateral nessa região, tá? Depois, na sexta-feira, o mercado já abriu com gap de alta, ok? Conseguiu passar aí, digamos assim, do meio dessa região aí de liquidez, que a gente chama, né? Que é essa consolidação que houve aqui. E aí o mercado pegou um caminho, né, de alta, uma perna de alta com bastante volume e bastante força. A gente viu isso aí através do fluxo também, não só através do gráfico. O mercado fez o famoso pullback, nessa região aqui, ó, pullback. E aí disparou a subir, pegou aí a continuação da tendência de alta que já vinha, né? Nessas primeiras horas aí do mercado. Dias como esse, olha a esticada reta, sem quase respiro nenhum. Teve um respiro aqui e mais um aqui, né, nesse gráfico aí maior, que é 30 minutos. Dias como esse, tira muita gente do mercado. Infelizmente. Por quê? Porque são pessoas que estão sendo ensinadas por professores que, infelizmente, trazem para o aluno uma estratégia, uma tática que funciona só em determinado contexto. E aí ele não passa para o aluno em que momento que não deve ser usado esse tipo de contexto, esse tipo de estratégia. E aí o aluno, além de ter uma técnica que não se adapta àquele novo contexto, ele não consegue, muitas vezes, com o conhecimento que é passado, nem entender qual é o contexto do mercado e quando que esse contexto vai mudar. Então, a partir desse momento aqui, quando rompeu essa região, a gente já sabia que não era mais venda, não tinha mais venda no mercado, era compra, tinha que procurar um ponto de compra. Se não houvesse, não ia fazer operação nenhuma, mas muito dificilmente eu arriscaria uma venda. Entendeu? Talvez no extremo do movimento, numa exaustão, né? Teve pontos que a gente passa aí no curso que deu venda, mesmo no dia de ontem, mesmo no pregão de ontem, que foi um dia tão forte, né? A gente fala assim, às vezes vocês não acreditam, mas pode perguntar para os alunos, pode entrar lá no grupo do WhatsApp, trocar ideia com a gente vai passar os alunos para vocês conversarem e vocês vão ver que no curso a gente ensinamos ao pessoal a vender, por exemplo, nesse ponto que o mercado tocou exatamente aqui, ó, nessa região que ele veio subindo, tocou aqui, ele deu uma correção, tá vendo? Aqui era também uma variação que a gente olha muito. E aí, ali deu um trade de correção muito rápido e que foi um ótimo trade. Então, galera, mesmo num dia tão direcional, subindo, só subindo, né, perna de alta muito forte, mesmo nesses dias assim, se você tiver uma boa estratégia que está relacionada não só com probabilidade, né, probabilidade de acerto, de erro, probabilidade, né, mas está mais relacionada com
o mercado em si, com a realidade do mercado, com o institucional, com os players, com a briga entre oferta e demanda, causa e efeito, esforço e resultado, que são as leis do mercado, se você tem um operacional que é baseado nessas leis, na realidade do mercado, não importa se é tendência de alta muito forte ou tendência de baixa muito forte, você vai encontrar pontos que você consegue se aproveitar ali no scalping de um respiro na tendência de baixa ou de uma pequena correção, uma retração ali na tendência de alta. O mercado ele vai fazendo os seus movimentos em zigue-zague e você consegue sim, mesmo num período tão forte, conseguir fazer trades contra. A gente não aconselha focar nesses trades contra a tendência em dias de tendência muito forte, como foi ontem. Nesses dias, a gente prefere pegar um movimento maior, que é onde? Na tendência, a favor dela. E aí a gente entrega para os nossos alunos tanto esse scalping que se faz, né, contra a tendência, na maioria das vezes, e também entrega esses trades longos para que os nossos alunos consigam se aproveitar desses movimentos grandes e também entender quando que esses movimentos podem acontecer e não ficar ali boiando, né, no meio do tiroteio, igual cego em tiroteio, beleza? Então toma cuidado que tem muita gente aí que infelizmente provavelmente quebrou a conta ontem, tanto no índice quanto no dólar, porque o mercado pega uma direção só, não tem os respiros, não tem os pullbacks, assim, de uma forma bem grande, né? Como, por exemplo, terça-feira subiu muito rápido, mas depois olha a correção. Foi bem relevante essa correção daqui de cima para cá. Então aqui, talvez os alunos aí que estão usando estratégias como preço médio, né? Vai fazendo preço médio infinito e até que haja uma correção e ele consiga sair da operação com lucro ou no 0 a 0. Esse tipo de estratégia para a gente não funciona. A gente não acredita nela. Tem alguns cenários que você vai adotar uma entrada por região, mas não é um preço médio do tipo que vai indo contra e você vai aumentando a mão, vai indo contra e você vai aumentando a mão. Não é assim. É uma entrada por região. Você vai entrar, vai distribuir os seus lotes numa determinada região por causa do contexto. Então não é de qualquer maneira que se faz o tipo de operação que muitos estão ensinando por aí. Então, galera, vou passar para vocês aqui um breve resumo sobre as notícias. Tá aí na tela, ó, calendário econômico, né, dessa semana, dia 14 de setembro, foi segunda-feira. A única notícia que teve foi às 11 horas, produção industrial lá na China, veio positiva, né? Isso aí foi bom no início da semana. Terça-feira não tivemos nenhuma notícia assim muito relevante, né? 9h30 teve aqui um apanhado aqui de notícias, preço de bens importados, exportados, né? Alguns índices, mas não foi nada muito relevante, porém positivo, tá? Quarta-feira, que foi aí um dia bem mais volátil, bem mais assim importante em termos de noticiário, teve 9h30 o núcleo de vendas no varejo lá nos Estados Unidos, que vieram abaixo do esperado, veio negativo, né? Às 11h30 teve estoque de petróleo bruto que veio acima, né, do esperado, veio melhor que o esperado. Ele teve uma redução maior no estoque, isso foi positivo. E o tão aguardado discurso e a declaração do FONC, que é do Banco Central americano, né? E esse discurso aqui era muito aguardado pelo mercado, principalmente essa coletiva de imprensa aqui, ó, às 3h30. Teve a divulgação da taxa de juros, que já era esperado que se mantivesse, e realmente se manteve em 0,25, né? Eles mantiveram a taxa de juros, e a coletiva de imprensa. No horário, teve bastante volatilidade dos ativos, tanto no índice quanto no dólar. Mas não foi assim, algo absurdo, né? O que impactou mais realmente foi ontem, na sexta-feira. Quinta-feira, o mercado ainda continuou um pouco consolidado. Notícia, teve às 9h30, licença de construção, que veio um pouco pior do que o esperado, tá? E aí, teve pedidos iniciais por seguro-desemprego, também um pouquinho aí acima do esperado, veio, né, negativo, nada muito forte, e índice de atividade industrial lá do FED, que veio bem dentro do consenso, às 9h30, então, na quinta-feira. Sexta-feira, pelo incrível que pareça, né, ontem, não tinha notícia muito relevante no mercado. Pode olhar aí, ó, que aqui tem o CFTC, às 4h30 para frente. Antes das 4h30, ó, 2 horas, 11 horas teve algumas,
mas aí confiança do consumidor, índice de percepção do consumidor, tudo positivo, né? Foi bom, mas assim, muito irrelevante, não era tão forte, né? Principalmente em relação aos dias anteriores, que já vinha sendo, né, notícias muito importantes, muito aguardadas, e aí tivemos aquela oscilação toda que nós vimos ali. Notícias, as notícias assim mais recentes, né, para a gente fechar um resumo semanal aí bem bacana. Não tem nenhuma assim que salte muito e que vá trazer muita volatilidade, pelo menos por enquanto, para o nosso próximo pregão na segunda-feira. Tem aí a notícia que o Maia, né, disse que a visita do Pompeu não condiz com a boa prática diplomática. O nosso ministro Ernesto Araújo, ele rebateu, tá? Foi a visita aí do Mike Pompeu, que é o secretário de Estado norte-americano, que ele visitou lá a região de Roraima e tal, e o Rodrigo Maia criticou. Trump diz que indicará sucessor de Ginsburg na Suprema Corte, sem demora, nada muito relevante. TikTok move processo para tentar reverter o banimento nos Estados Unidos, ok. Tailândia tem maior protesto em anos contra governo e monarquia. Isso aqui traz um pouco, né, de receio aí, mas como é só focado aí na Tailândia, né, não chega a trazer um temor assim para as bolsas como um todo. Talvez mexa um pouco a Ásia, mas ainda assim seria pontual, né? Não seria assim, não afetaria a Ásia como um todo. Beleza? ANAC, demanda se recupera pelo terceiro mês seguido em agosto e Azul se equipara a Gol. Significa que a nossa demanda interna está começando a melhorar um pouco, voltar ao que era antes, né? Espero que volte mesmo, né? Que a economia se firme, mas não foi nada assim muito absurdo, né? Então tá aí na tela aí, né, o nosso fechamento, e vou passar aqui um resumo. O Ibovespa na semana ele terminou no 0 a 0, teve Fed durante a semana e teve o desconforto fiscal, né? O Ibovespa ele perdeu os 99 mil pontos, com a Wall Street ampliando o sell-off das techs, né, das empresas de tecnologia, que lá fora realmente tiveram uma queda bem relevante. A Bolsa Paulista engatou então a terceira semana consecutiva com sinal negativo. Dólar fechou ontem, né, quase com 3% de alta, uma aversão ao risco no exterior e também em relação aos desgastes nossos aqui domésticos, né, em dia de quádruple witching, que é o vencimento simultâneo de derivativos lá fora. Dólar enfraqueceu ante seus pares nesta sexta-feira, mas ganhou força frente aos emergentes e principalmente em relação ao real, que voltou a ter o pior desempenho. Isso muito devido à nossa fragilidade política, fiscal, né, econômica, e aí o dólar teve aí, entre as moedas emergentes, o pior desempenho. Investidores também reagiram ao risco de uma segunda onda de Covid na Europa. O Reino Unido, né, corre risco de novo lockdown com o Covid-19 no maior índice desde maio. Isso aí é um problema, né? Nos Estados Unidos, o humor já vinha atingido pela proximidade das eleições, que vão ser em breves aí, as eleições lá nos Estados Unidos, e isso está impedindo um acordo entre democratas e republicanos. O mercado está reavaliando o risco e buscando segurança. E aí foi o que aconteceu durante essa semana. O mercado aí optou, né, por buscar segurança, colocar o lucro no bolso. A bolsa, né, caiu, terceira semana aí consecutiva, uma queda leve, mas sim, teve essa sequência, né? E o dólar, né, deu essa estressada aí, junto com juros futuros também, que estressaram muito devido à questão do Paulo Guedes já está um pouco desgastado, essa política econômica dele, e ao nosso risco fiscal, pressão inflacionária, que os alimentos aí já estão, né, se comportando com o preço aí se fortalecendo bastante, sendo, né, bastante pressionado em relação a isso. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente mudou um pouquinho o formato aí do resumo semanal. A gente ainda vai procurar ainda, né, tá sempre desenvolvendo e ajustando. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, é só mandar aí nos comentários que a gente vai responder o mais breve possível. E se gostou, quiser saber dos nossos cursos e tudo mais, entre em contato com a gente, tem os telefones aí na tela, beleza? Vou até aqui ajustar, ó, para ficar mostrando aí o segundo telefone. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Não deixe de curtir o vídeo, se gostou aí, dá essa força que aí ajuda a ranquear para aparecer para mais pessoas e elas poderem aí acompanhar uma análise que deve ser feita toda semana sobre como foi, né, a semana, para que você possa iniciar aí uma nova semana com mais embasamento do que realmente está acontecendo e movendo o mercado. Um abraço, galera!